Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O tema que estudaremos hoje na lição da Escola Sabatina será Crise de Liderança. O nosso guia de estudos vai introduzir o nosso estudo de hoje, mencionando uma conversa que Confúcio teve com um dos seus discípulos. O discípulo questionou, mencionando o que é que um país precisaria ter para fazer com que um governo tivesse a possibilidade de ter estabilidade para poder conseguir exercer o seu poder sobre a nação. Ele disse, ele precisaria ter três coisas. Primeiro, comida suficiente para oferecer para todas as pessoas. Em segundo lugar, ele deveria ter armas suficientes para proteger essas mesmas pessoas. E em terceiro lugar, precisaria da confiança do povo. O discípulo parou, pensou um pouco e disse, se você tivesse que tirar um desses três elementos, qual deles você tiraria, mencionando que ele é o menos importante em relação aos dois? Ele disse, eu tiraria as armas. Porque mesmo que você não tenha armas suficientes para poder proteger todo o povo, se o povo estiver contigo, ainda a coisa vai. Tá, mas se você tivesse que tirar mais um desses elementos, qual deles você tiraria? Ele disse, eu tiraria a comida. Porque em todas as épocas, as pessoas sempre enfrentaram fome. E eles são capazes de poder enfrentar fome desde que eles tenham confiança nos seus líderes. Portanto, dos três elementos, o mais importante entre comida, armas e a confiança do povo, o mais importante é a confiança do povo. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, nós percebemos que Isaías, ele viveu ou exerceu o seu ministério numa época muito complicada em termos de liderança. O capítulo 6, que vai ser o fundamento do nosso estudo durante essa semana, vai nos mostrar alguns elementos. Na verdade, vamos pegar apenas o início do capítulo 3. Os 3 primeiros versículos mostram pra gente que a visão que Isaías teve no capítulo 6 aconteceu exatamente no ano em que o rei Uzias morreu. E essa informação é muito importante. Quando nós vamos para o livro de Crônicas, 2 Crônicas, nós percebemos que o rei Uzias foi um bom rei, um indivíduo que conseguiu, por ser um bom rei, um rei que temia o Senhor, ele conseguiu conquistar as nações em volta, ele conseguiu prestígio, fama, poder. E o problema que ele acabou enfrentando não foi na época em que teve que conquistar os seus inimigos, mas foi na época em que ele teve que permanecer fiel a Deus, o Senhor, entendendo que cada uma das suas vitórias tinha vindo do Senhor e não da sua própria força, das suas estratégias de guerra. Houve um determinado momento em que a arrogância acabou tomando conta da vida do rei Uzias e ele resolveu entrar no templo para poder queimar sacrifícios a Deus. O Senhor Deus havia mencionado claramente que somente alguém que fosse da tribo de Levi poderia entrar no santuário, no templo. Mas ele entrou de forma ousada dentro do templo. Os sacerdotes, quando viram isso tudo acontecendo, vieram atrás dele dizendo, Senhor, por favor, não faça isso. O Senhor é o rei, mas aqui dentro somente os filhos de Arão podem entrar. Somente a tribo de Levi pode entrar. E ele simplesmente, de forma arrogante, olha para eles e diz, eu sou o rei da nação. Quando ele chega exatamente diante do altar do incenso, pronto para poder queimar incenso ao Senhor, apareceu uma mancha na sua testa, era a lepra que havia tomado conta dele. Ele, quando percebeu a lepra, saiu desesperadamente do templo, mas essa foi a doença que fez com que ele ficasse excluído do poder, que era algo que ele amava. Ele ficou num espaço em anexo do próprio Palácio Real. O seu filho Jotão passou a ser o corregente, enquanto ele tomava as decisões, mas de um lugar afastado. Nunca mais pôde ter o contato das pessoas. E essa doença foi o que fez com que ele viesse a morrer. Morreu por ter sido desobediente a Deus, o Senhor, por ter, de alguma maneira, se colocado acima das leis do Senhor Deus. E no ano em que ele morre, o Senhor Deus aparece para o profeta Isaías em visão. O que está acontecendo? Por que Isaías vai mostrar ou vai mencionar exatamente isso? Por que ele vai colocar como o elemento que marca essa sua visão a morte do rei Uzias? Porque é lógico, quando o rei morre,
há uma crise de identidade no meio do país. Há uma crise que tem lugar no meio do país. As pessoas se perguntam quem é que vai tomar as decisões, quem serão aqueles que irão fazer com que o povo de Deus possa ser aquilo que ele sonhou que eles fossem. Há uma crise de identidade, há uma crise de liderança acontecendo no país no momento em que Deus aparece para Isaías. Mas a coisa mais importante que vai aparecer logo no começo, a primeira coisa que Isaías vê é que o Senhor Deus estava assentado sobre o seu trono. Ele vê que o Senhor Deus ele continuava de forma estável, ele continuava ainda dirigindo todas as nações, inclusive o seu povo. Mesmo em momentos complicados, mesmo em momentos em que a liderança terrena acaba falhando, mesmo nos momentos em que nós perdemos o nosso norte aqui nesse planeta, nós podemos ter a certeza de que o Senhor Deus ele está sentado sobre um alto e sublime trono. O capítulo 6 começa dando essa informação. Essa informação é fundamental. Porque quando compreendemos que o Senhor Deus ele está sentado sobre o seu trono, que ele dirige todas as nações, que ele dirige o seu povo, nós temos segurança. Nós podemos sempre confiar em Deus, o Senhor. Nós podemos sempre ter a certeza de que o Senhor Deus está conosco e de que nele nós temos a possibilidade de alcançar todas as vitórias que precisamos. Nessa semana vamos tentar compreender como essa visão do capítulo 6 pôde trazer algum tipo de confiança para o profeta, para o próprio Isaías, ao mesmo tempo para o povo do seu tempo. E como é que essa mesma visão pode nos ajudar a estabelecermos a nossa confiança no Senhor Deus numa época de crise como essa que enfrentamos. Estamos entrando em 2021 com uma crise sanitária terrível que abrange o mundo todo. Estamos enfrentando um momento em que todos nós nos perguntamos se a vacina chegará antes que a segunda onda alcance com toda a força o Brasil por causa do Covid-19. Nós estamos preocupados, estamos ansiosos e nos perguntando quem é que vai conseguir colocar as coisas no seu eixo. A primeira mensagem que o Senhor Deus tem para nós em 2021 é de que o Senhor está assentado sobre o seu trono, de que Ele dirige toda a história. E se nossa vida estiver nas mãos dele, nós podemos ter a certeza de que ele nos dirigirá por um caminho sobremodo excelente. Eu gostaria de orar juntamente com você, pedindo ao Senhor para que nos ajude a podermos viver essa estabilidade. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem planos para cada um de nós. E que o Senhor, de forma estável, ele continua sentado sobre o seu trono, dirigindo a nossa vida, bem como nossa história. Ajuda-nos, Pai, nessa semana a entendermos como isso é importante para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?